Tá gravando, capítulo 7, mudança de base. Cap 7, mudança de base. Tá? Então, veja, qual que é a ideia aqui? A ideia desse capítulo é o seguinte, o cara já estudou o capítulo 6, já entendeu bem o que é uma base, já entendeu que bases são 3 vetores LI fixos, e que, portanto, você pode escrever coordenadas de todos os vetores do V3 em relação a essa base fixa. E aí vem o capítulo 7 que propõe o seguinte problema, mas e se eu tiver duas bases? E se eu tiver de um lado um E1, E2, E3, e do outro lado um F1, F2, F3? E eu tenho o mesmo vetor V parado aqui no meio. Então esse vetor V, ele vai ter as suas coordenadas em relação à base E, mas ele também vai ter as suas coordenadas em relação à base F. Essas coordenadas vão ser iguais? De jeito nenhum. Provavelmente, essas coordenadas vão ser diferentes, porque, apesar de ser o mesmo vetor, são duas bases completamente diferentes. São dois pontos de vista completamente diferentes. Então, as coordenadas do mesmo vetor têm a tendência de se alterar, vistas calculadas numa base ou calculadas em outra. Então, a provocação, o desafio desse capítulo é justamente esse. Imagina que você saiba as coordenadas do vetor V, por exemplo, em relação a uma base E. Você seria capaz de descobrir as coordenadas desse mesmo vetor V em relação à base F? Esse que é o problema, que se chama problema de mudança de base. Então, olha só o que ele diz aqui. Estou só dando uma explicação inicial, né? Então, mudança de base. A escolha de uma base conveniente ajuda muitas vezes a resolver um problema, tornando-o mais simples. Tudo bem, em ciência, de modo geral, matemática, engenharia física, isso acontece. Mas aqui no nosso caso, aqui nesse capítulo, a gente, para simplificar, queremos resolver o seguinte problema. Os vetores dados podem já estar referidos a uma certa base. Digamos, E. Quer dizer, pode ser que o cara te mostrou um vetor V, ou te deu as coordenadas de V, aquelas coordenadas já estão em relação a uma base E. Mas você gostaria de passar aquelas coordenadas para a base F. Do mesmo vetor V, escrever ele em outra base. Introduzindo-se a base conveniente, que hipoteticamente vai nos ajudar, ou não, não importa isso aqui a gente quer só aprender a fazer a mudança de base, né? Digamos que ela seja essa nova base, seja F, F1, F2, F3, precisamos saber a relação entre as duas, essa é a chave do problema. São essas equações aqui, a relação entre as duas bases, F e E. Precisamos saber a relação entre as duas para que, trabalhando com a solução em termos de F, possamos no final passar para a base E. Ou seja, precisamos saber a conexão entre as duas bases. Às vezes eu chamo isso aqui de chave, né? A chave de tradução de uma base para outra, da F para E, para poder passar qualquer vetor que está escrito numa base, F, por exemplo, passar ele para a base E. Então, veja, vamos começar, em vez de começar escrevendo isso aqui na lousa, vamos começar escrevendo o vetor V. Então, suponha que você tenha um vetor V, o problema é esse aqui. Dado um vetor V, Vzinho, pertencente a V3, e duas bases de V3, vamos chamar essas bases de, olha lá, as de V3, vamos chamar essas bases de E, que nem ele fez aí no capítulo, né? E, que é E1, E2, E3, E1, E2, E3, e F, que é igual F1, F2, F3. Está aqui. Dado o vetor V e duas bases, E e F, temos, quer dizer, já que você tem um vetor e duas bases, você pode escrever o vetor em relação a cada uma delas. Então, por exemplo, na base E, quem que seria o vetor V? Vamos ver a letra que ele usou. Ele usou letra X para as coordenadas, na base E. Então, ele escreveu V igual a XE1, X1E1, mais X2E2, mais X3E3. Pronto, você acabou de escrever o vetor V na base E. Ah, em notação de coordenadas, como é que seria? X1, X2, X3. Aqui nesse capítulo é importante a gente
é colocar aqui a base. Senão, como tem duas bases, você só escrever x1, x2, x3, você vai acabar confundindo, vai achar que está na base F e está na base E. Então, aqui nesse capítulo, no 6 não era muito importante você colocar essa letra aqui. Mas nesse capítulo aqui é importante. Tá? Bom, mas você também tem a base F. Então, o mesmo vetor V, você pode escrever ele como combinação linear dos vetores da base F. Então, ficaria y1, E1, mais y2, E2, mais y3, E3. Não, opa, desculpa, base F, me confundi aqui. Y1, F1, perdão. Y1, F1, agora já era. Y2, F2, mais Y3, F3, tá lá. Igual a Y1, vírgula, Y2, vírgula, Y3. Agora está na base F. Então, quer dizer, a ideia do capítulo é a seguinte: imagina que eu saiba uma desses dois conjuntos de coordenadas aqui. Por exemplo, eu sei os Ys, e aí eu vou descobrir o X. Quer dizer, eu sei o vetor escrito na base F, e vou descobrir como que ele é escrito na base E. Mas como que eu vou fazer essa mágica? De saber as coordenadas do vetor numa das bases e descobrir as coordenadas na outra base. Então, a chave para a resolução do problema, ele mesmo já falou aqui no começo do capítulo, a chave para a resolução do problema é você ter esse conjunto de equações aqui, que relaciona uma base com a outra. Se você não tiver esse conjunto de equações, não dá para resolver. Ah, mas como que eu vou conseguir esse conjunto de equações na hora do vamos ver lá do exercício? Ou o exercício já vai te dar esse conjunto de equações no enunciado, ou vai ter uma figura com as bases, e você olhando a figura, analisando geometricamente, você consegue descobrir qual que é uma em relação à outra. Se você não tiver como escrever uma base em termos da outra, eu creio que seja impossível resolver o problema de descobrir as coordenadas do vetor V na outra base, porque você não tem a conexão entre as duas. Tá? Bom, então olha só. Como que é essa conexão entre as duas? É o seguinte, você tem que ter uma das duas bases. Aqui no caso ele pegou a F e escreveu ela em termos das E's, mas você também poderia ter os Ezinhos escritos em termos de F. Também daria para resolver. Tá? Mas uma das duas você tem que ter. Então aqui no caso, F's em termos de E. Deixa eu colocar essas equações aqui em laranja para chamar a atenção. Então, por exemplo, ele pega o F1 e escreve, porque veja, o F1, se você voltar aqui nas duas bases, o F1 é um vetor como outro qualquer, como U, como V, como W, como qualquer outro, esse F1. Se ele é um vetor como outro qualquer, e isso aqui é uma base, então esse F1 pode ser escrito como combinação linear dessa base. Aí, é claro, a tendência natural seria sair escrevendo assim, F1 igual a alfa E1, mais beta E2, mais gama E3. Não está errado escrever isso. O problema é o seguinte, depois você vai ter que escrever uma equação para o F2, depois você vai ter que escrever uma equação para o F3. Então, imagina alfa, beta, gama, delta, teta, epsilon, mi, ni, eta. Quantas letras gregas eu vou ter que usar? Então, para não ficar complicado assim, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, entendeu? Para não ficar inventando um monte de letras para escrever isso aqui, o pessoal já simplifica a notação e escreve assim, A11, E1, mais A21, mais A21, E2, mais A31, E3. Pronto. Tudo com azinho. Muda só os subíndices, né? O F2, quem que ele seria? A12, E1, mais A22, E2, mais A32, E3. Pronto, já escreveu a equação para o F2. E o F3? O F3 é quem? A13, E1, mais A23, E2, mais A33,
E3. Pronto, escrevi as 3 equações que estão ali no livro. Tá? E como que eu posso usar elas para resolver o problema? Então, primeiro vamos enunciar o problema, para depois resolver. E aí você, com o tempo, mexendo com esses problemas de mudança de base, você pega, digamos assim, você acaba decorando. Né? Por exemplo, se você tem os Fs escritos em termos dos Es, como eu tenho aqui, o que é mais fácil de resolver? É mais fácil de resolver se você tiver as coordenadas y do vetor na base f e quiser descobrir as coordenadas x. Então, vamos supor esse problema, que é o mais fácil. Suponha que as coordenadas v de v igual a y1, y2, y3 na base f são conhecidas. São conhecidas, quer dizer, nós já temos essas. Vírgula. Mas desejamos descobrir as coordenadas do mesmo vetor v. Isso é importante salientar, não são 2 vetores diferentes, é fácil confundir porque as coordenadas mudam, aí a pessoa pode pensar que são vetores diferentes, mas na verdade é o mesmo vetor com coordenadas em bases diferentes, por isso que as coordenadas mudam. Não é porque o vetor está mudando, é porque a base está mudando. Mudança de base é o nome do capítulo, não mudança de vetor. Então, suponha que as coordenadas de v, y1, y2, y3 na base f são conhecidas, mas desejamos descobrir as coordenadas de v na base e. Na base e. Quem que seriam as coordenadas de v na base e? V igual a x1, x2, x3 na base e. Ou seja, você tem os y's e quer descobrir os x's. Essa que é a ideia aqui. E você tem esse conjunto de equações aqui para te ajudar. Então, como que a gente resolve esse problema? Presta atenção. Em primeiro lugar, já que eu tenho v igual a y1, y2, y3, eu observo para os alunos na base f, né, que isso é a mesma coisa e dizer que dá para a gente transformar isso aqui numa combinação linear, né? Isso é a combinação linear de quem? Dos fzinhos. Então vai ficar, isso é a mesma coisa que y vezes f1 mais y1 vezes f1 mais y2 vezes f2 mais y3 vezes f3. Mas isso aqui é a mesma coisa que o quê? Então vamos lá nas equações, porque aqui eu tenho uma equação para f1, uma equação para f2 e uma equação para f3. Eu posso então substituí-las. Então, por exemplo, claro que vai ficar uma expressão grande, mas não tem problema. Então, substituindo aqui y1 vezes f1, quem que é o f1? Aí você tem que ler lá. A11, E1, mais A21, E2, mais A31, E3. Então, substituir o f1 que estava aqui pela expressão dele aqui, certo? Ah, mas depois vem um f2 aqui, faz a mesma coisa. Mais y2 vezes f2, vai ficar y2, abre parênteses, A12, E1, mais A22, E2, mais A32, E3. Pronto, já substituiu o y2. 1, 2, 2, 2, 3, 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2. Está aqui. Agora falta substituir o F3. Olha o Samsung Update ali. Eita! Agora o F3 mais Y3. Olha! Parece que está se arrastando com força para sair. Aqui, Y3 vezes. Aí como é que vai ser a equação aqui do F3 para colocar aqui no Y3? Vai ser A13, E1, certo? Mais
A23, E2, mais, finalmente, A33, E3, fecha parênteses. Vamos conferir para ver se a gente acertou. 1, 3, 2, 3, 3, 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3. Está certinho. Bom, professor, escrevi essa equação enorme, o que eu ganho com isso? Calma, você vai ter que agora organizar ela, redistribuir. Lembra do seu problema inicial, até fiz questão de escrever aqui. Nós estamos sabendo os y's, esses a gente já sabe, queremos chegar nos x's. Esse que é nosso objetivo, para a gente não perder de vista, é um problema de mudança de base. Tá? Então, agora que eu já escrevi isso aqui, o que eu posso fazer? Distribuir e depois reorganizar. Por exemplo, eu noto que se eu multiplicar aqui, ó, y1, vou fazer distributiva, y1, A11, E1. Eu noto que tem um outro termo com E1 aqui. Já vou agrupar. y2, A12, E2. Já agrupei. E eu noto que tem um outro termo com E1 ali para frente. Quem seria esse termo? Esse aqui, ó. Mais y3, A13, E1. Aqui, desculpa, eu escrevi E2. Aqui é 1, me confundi. Y2, A12, E1. Y3, A13, E1. Pronto, agrupei os termos com E1. Claro que eu já estou em vista, no próximo passo, colocar em evidência. Mas antes vamos terminar a distributiva aqui, que eu só fiz os primeiros. Os segundos termos, Y1, A21, E2. Mais, aqui, Y2, A22, E2. E o último termo ali, Y3, A23, E2. Agrupei todos os termos com E2. Deixa eu ver, será que alguém está acompanhando? Quem está acompanhando as contas que eu estou fazendo? Vamos ver quantos alunos. Sem problema. Vamos ver quantos que estão aí up to date. Karen Vitória Ferreira Alves. Parabéns, Karen. Israel. Cachorrinho aqui com gravata vermelha. Arthur Monteiro Santin. Tossuim. Não, tudo bem, ó, tem um pessoal acompanhando. Tem um pessoal acompanhando. Vocês estão entendendo a conta que eu estou fazendo ali, sim ou não? Eu vou colocar agora os termos E3. Então, vai ser Y1, A31, E3, Y1, A31, E3, mais, aí esse aqui, Y2, A32, E3, Y2, A32, E3. E esse aqui, Y3, o último, Y3, A33, E3. Quer dizer, agora eu tenho todos os termos aqui agrupados. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar em evidência os vetores. Só que, a hora que eu colocar em evidência, em vez de escrever primeiro o y, depois o a, eu vou escrever primeiro o a e depois o y. Vocês vão entender depois que vai ficar melhor assim. Então, em vez de escrever y1, a11, eu vou escrever a11, y1. Aqui, mais a12, y2, mais A13, Y3. Fechou. Qual que é o vetor que eu coloco em evidência? Quem que está repetido aqui em todos eles? E1. Pronto. Já fiz uma etapa. Agora, a mesma coisa aqui no próximo. A21, Y1. Mais A22, Y2. Mais A23, Y3. Professor, mas o que você ganha com isso? Ah, você já está percebendo o que está aparecendo aqui, ó. Uma combilin dos Zs. Mas quem que é a combilin dos Zs? A combilin, a combinação linear dos Zs, os coeficientes dela são justamente os x's que eu estou procurando. Por isso que eu estou feliz ali de ter conseguido uma combinação linear dos Zs. Só que ainda falta escrever a última aqui. Mais, abre parênteses, agora do E3. E1, E2 e o E3. A31, Y1, A31, Y1, mais A32, Y2, mais
A33, Y3. Vezes E3. Fechou. Então, tá aí, uma combinação linear de 1, E2, E3. Qual é a conclusão que eu chego? De acordo com o que eu mostrei para vocês ali em cima. Esse aqui é o X1. Esse aqui é o X2. Esse aqui é o X3. Então, ó, se a gente for escrever ali na forma de 3 equações, como é que ficaria o X1, X2, X3? A equação para o X1 ficaria assim, X1 igual a isso aqui, ó, A11, Y1 mais A12, Y2 mais A13, Y3. Quem que seria a equação para o X2? E depois para o X3? Olha ali a do X2, já está aparecendo ali na tela. A21, Y1 mais A22, Y2 mais A23, Y3. Então, aquilo que eu te falei, você aqui está sabendo os Ys, porque o problema é assim, os Y são as coordenadas do vetor V na base F. Então, você já sabe os Y. E você já sabe os azinhos, porque os azinhos vêm dessa chave aqui, de conexão entre as bases. Sabendo os Y, sabendo os azinhos, eu faço essa conta e descubro os x'inhos, que são as coordenadas do V na base E. Faltou escrever aqui a do X3. Vamos dar uma olhada ali. A do X3. A31, Y1, A32, Y2, A31, Y1, mais A32, Y2, mais A33, Y3. Agora, veja bem. Olha para essas três equações aqui. Elas estão escritas como se fosse um sistema de equações. Aqui. Como que o pessoal geralmente apresenta ela para os alunos? Como que a gente tem que registrar elas? Como um sistema de equações? Não. Existe um conceito que se chama de matriz de mudança de base. A gente reescreve essas equações na forma matricial. Então, você monta uma matrizinha só com os x's, x1, x2, x3, é uma matriz coluna, e aí ela vai ser igual, aqui os sinais de igual, aí entra uma matrizona 3 por 3, e outra matriz coluna só com os yzinhos. Y1, Y2, Y3. E quem que fica na matriz 3 por 3? Os azinhos. Agora vamos pensar como que a gente vai montar essa matriz 3 por 3, para dar certo a conta. Então veja bem, a hora que você fizer a primeira linha vezes a primeira coluna, tem que dar essa primeira equação. Então você concorda que aqui na primeira linha tem que ser A11, A12, A13. Se fizer linha vezes coluna, volta nisso aqui, que dá igual a x1. E o x2 tem que ser A21, A22 e A23. A23. E aqui o x3, só você olhar aqui, ó. A31, A32, A33. Essa aqui é o que a gente chama de matriz de mudança de base. Só que cuidado que o nome confunde, porque essa matriz, você vê que ela está multiplicando as coordenadas do vetor V na base F e está saindo como resposta aqui as coordenadas do vetor V na base E. Então, muita gente vai ter a tendência de chamar essa matriz como matriz de mudança de base de F para E. Porque ela multiplica as coordenadas na base F e sai as coordenadas da base E. Só que o nome, gente, na minha cabeça, muita gente acha natural esse nome. Na minha cabeça é como se o nome fosse meio invertido. O nome dessa matriz é matriz de mudança de base de E para F. Tá? Então, ela é a matriz de mudança de base M de E para F. Mas não se esqueça, ela multiplica a coordenada dos vetores, as coordenadas do vetor na base F e sai como resposta as coordenadas do vetor, do mesmo vetor V, na base E. Tá legal? Ah, como é que eu vou conseguir essa matriz? Vou ter que fazer esse monte de conta? Não. É só você pegar aqui, ó. Ó, presta atenção. A11, A21, A31. Cadê isso aí na matriz? A11, A21, A31. É a primeira coluna.
A primeira linha aqui da chave de conexão entre as bases vira a primeira coluna da matriz. A segunda linha, A12, A22, A32. A12, A22, A32. Segunda coluna. E a terceira coluna aqui, 1, 3, 2, 3, 3, 3, se você for olhar ali, é a terceira linha. Ah, professor, então eu posso fazer decorado assim, que nem o senhor está fazendo? Claro que pode. Se você tem ali aquelas equações de F para E, você já pega os coeficientes que estão na forma de linha, ali nas equações, e coloca esses coeficientes na forma de coluna, e já forma a matriz de mudança de base. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, usar esses 15 minutos finais para dar uma olhada aqui num exercício, quer ver? Só para... Acabou, é só isso, né? Aqui, ó, todas as contas aqui que eu fiz, ele fez também no livro, chegou aqui na mesma situação, olha lá, ó. Aqui ele está ensinando você a decorar, ó. Você tem os Fs em termos dos Es, pega as linhas, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, coloca na forma de coluna. Pega a segunda linha, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, segunda coluna. Pega a terceira linha, terceira coluna, formou a matriz. Qual que é o nome dela? Matriz de mudança de base de E para F. Mas o que ela faz? Ela multiplica as coordenadas do vetor na base F e dá como resposta as coordenadas do vetor na base E. Tá ok? Bom, olha, pega as linhas, coloca na forma de coluna. Tá lá, mesma coisa que eu escrevi para vocês, só que eu estou tentando chegar aqui no exercício. Ah, tá, você pode calcular a inversa também. Por exemplo, você quer a matriz que faz o serviço contrário, que multiplica os x's, as coordenadas da base E, e sai como resposta as coordenadas da base F, supondo que você já tenha M. Só que você quer a matriz que faz o serviço contrário. Em vez de multiplicar F e sair o E, que nem a M, você quer uma matriz que multiplica o E e sai o F. Aí a M menos 1, a inversa. Aí vocês têm que dar uma olhada lá no ensino médio, como é que calcula a matriz inversa. Tá? Aqui tem uns exercícios resolvidos, mas vamos pegar aqui dos propostos, quer ver? Os exercícios depois vocês leem sozinhos. Exercícios resolvidos, aí, ó, tem bastante exercício resolvido para você. Propostos, aí, ó. Dê a matriz de mudança. Vamos pegar aqui esse caso 1, só para você ver que não tem mistério, para você perder o medo, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Esse exercício 1. Vamos colocar aqui, exercício resolvido 1, exercício proposto 1 da página, cadê a página disso aqui? Da página, vixe, cadê a página aqui, turma? 56, página 56, tá legal? Página 56. Olha bem o que ele pede. No item A, ele escreve assim, ó, F1, F2, F3. Olha lá, te deu as equações. F1, F2 e F3. Tá lá. Qual que é, relacionando a matriz, você tem duas bases, E e F. Qual que é a relação entre elas? Aqui no caso ele deu os Fs em termos dos Es. Então esse tipo de relação tá boa para fazer o quê? A matriz de mudança de base de E para F, que vai multiplicar o vetor na base F e sair as coordenadas na base E. Então aqui está tudo ajeitado. Né? Então, por exemplo, F1 menos 3, 1, menos 3E1, mais 1E2, mais E3, mais E3. Então você veja só, se eu estiver montando uma matriz de mudança de base de E para F, eu já sei que essa primeira linha aí de coeficientes vai ser a minha primeira coluna. M3, não, menos 3, mais 1, mais 1. Já montei a primeira coluna. E a segunda coluna, de onde que vai vir? Do F2. Cadê o F2? 1 é 1, menos 2 é 2. 1 é 1, menos 2 é 2, mais E3. Mais E3. Então, 1 menos 2, 1. Já forma a segunda coluna. 1, menos 2 e 1. Terceira coluna vai vir da terceira linha. E1 mais 2 é 2. Então é 1 E1 mais 2 E2. Ah, não tem E3. Se não tem E3, você coloca 0. Certo? 0 E3.
Quem que são esses dois primeiros ali? 1 e 2. Essa é a matriz de mudança de base de E para F. Então, qual que é o papel dela? Multiplicar coordenadas de vetores na base F, como a gente acabou de ver ali na teoria, e sair as coordenadas do vetor na base E. Então, olha só o que ele pede aqui no 2. Ele tem as coordenadas do vetor na base F, menos 4, 1 e menos 1, e quer achar na base E. Então, aqui está perfeito para mim. Ó. No exercício 2, eu só faço o seguinte. Você quer achar as coordenadas x1, x2, x3? x1, x2 e x3 na base E desse vetor V, você já tem aqui a matriz de mudança de base, escreve ela aqui, menos 3, 1 e 1, 1, menos 2 e 1, 1, 2 e 0, e multiplica pelas coordenadas do vetor. Cadê o vetor? Menos 4, 1 e menos 1. Menos 4, 1 e menos 1. Essas aqui são as coordenadas da base F. Como é que eu sei isso? Porque está tudo tá a combinação linear dos Fzinhos aqui. Tá? Então vai ficar resultado. Aí vamos ver. Vamos ver quem é que sabe fazer. Agora eu quero ver. Agora vai ser a hora da verdade aqui nessa aula. 20 e 16, está quase acabando, faltam 14 minutos. Vamos ver quem que consegue fazer essa conta aqui. Quanto é que vai dar aqui o primeiro termo, turma? Eu tenho que fazer a primeira linha vezes a primeira coluna para chegar nesse primeiro termo. Vamos ver quem é que vai falar para mim. Vocês estão prestando atenção aí? Quem está online? Quem está online, turma? Deixa eu dar um gole d'água aqui para relaxar, porque... Turma, vou deixar na lousa aí. Estou só esperando alguém me falar o resultado do primeiro termo ali em cima. Que vai ser o x1. Vai ser a primeira parte da resposta aqui, o x1. Quem é o x1 aqui? Ninguém, nada. Silêncio ensurdecedor. X1 aqui, turma. X1. Primeira linha vezes a coluna. Quanto é que vai dar? Valeu, Bruno. Menos 3 vezes menos 4, 12. Mais 1 vezes 1, 13. Mais 1 vezes menos 1. Né? Quer dizer, eu vou escrever aqui do lado só para os alunos entenderem a conta que eu estou fazendo. Menos 3 vezes menos 4. Esse vezes esse. Mais 1 vezes 1. Mais 1 vezes 1. Mais 1 vezes menos 1. Então ficou 12 mais 1 menos 1. Corta, corta, resultado deu 12. Agora, segunda linha vezes a segunda coluna. Vamos ver se alguém fala. 1 menos 2, 2, vezes isso aqui. Olha o pessoal. Olha o pessoal. Putz, aí o pessoal tá brincando comigo. Ninguém vai falar nada? O pessoal tá me ignorando. Esse pessoal tá me ignorando, não é possível. Essa turma aqui, o pessoal me ignora muito, bicho. Olha lá, vamos dar uma olhada. Menos 8, olha lá, olha o Brunão. Olha, o Brunão tá jogando sério. Menos 8. 1 vezes menos 4. 1 vezes menos 4. Menos 2, mais. Menos 2 vezes 1. Mais. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Então ficou menos 4, menos 2, menos 2. Menos 8, tá certo. Menos 8. E essa última linha vezes a última coluna fica 1 vezes menos 4, dá menos 4, mais 1 vezes 1, que é 1, dá menos 3, mais 0, menos 3. Então, essas são as coordenadas do vetor
V ali do exercício 2 na base E. Tá certo? Ah, duvido, vamos comparar com o gabarito. Vamos comparar com o gabarito. Cadê? Exercício, capítulo 7, exercício 1. Cadê o cap 7 aqui? Capítulo 22, capítulo 21, 20, capítulo 17. Olha lá. Cap 14, cap 9, cap 6, capítulo 7, de mudança de base. 12 menos 8 e menos 3. Olha só que legal. 12 menos 8 menos 3, correto. Certo? Correto. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesses exercícios. Volta lá na página, né? Página 56 que a gente estava. Olha lá, mudança de base. Tinha ali também, veja bem esse caso aqui, ó. Pode acontecer, cadê os exercícios ali que a gente estava? Pode acontecer, aqui no caso tem F em termos de E, F em termos de E. O cara deu o vetorzinho na base F, quer achar na base E, foi tudo muito fácil. Agora, olha só esse caso aqui do 3. Ele deu os Fs em termos de E, só que ele dá o vetor na base E e pede para você achar o resultado na base F. Aí aqui seria o caso que você tem que achar a matriz inversa, ou conseguir isolar as próprias equações também. Também dá certo. Muitos alunos evitam ter que calcular matriz inversa, usando o esforço, a inteligência das contas ali, nas próprias equações. Então vamos dar uma olhada ali, só para fechar a aula com chave de ouro. Exercício 3. Se você for rápido, você escreve a matriz de mudança de base de E para F. Porque é aquilo que eu expliquei para vocês, é só pegar os coeficientes que estão na forma de linha, botar na forma de coluna. Cuidado para não confundir. 2E1, 0E2, menos 1E3. Então vai ficar assim, 2, 0, menos 1. Primeira coluna, que é a primeira linha aqui. 0E1, mais 1E2, mais 2E3. Depois a terceira coluna. 0E1, 0E2, 7E3. 0, 0 e 7. Só que tem um detalhe, eu já expliquei para vocês. O que essa matriz de mudança de base de E para F faz? Ela multiplica as coordenadas do vetor V na base F e sai como resposta as coordenadas do vetor V na base E. E o que ele pede aqui embaixo? Ele já dá na base E. Então, ou você calcula a matriz inversa dessa, por algum método de ensino médio, ou então olha para a equação e vai tentando colocar os Z's em termos dos F's. Por exemplo, aqui eu percebo que não está tão difícil mexer com as equações, porque está fácil de isolar o E3. E3, pelas equações ali, é 1 sobre 7 F3. Já isolei o E3. Aí substituo ele na equação de cima. Então a equação de cima vai ficar F2 igual a E2 mais 2E3. E2 mais 2 sobre 7 F3. Aí dá para isolar o E2. Só passar esse termo para lá. Fica E2 igual a F2 menos 2 sétimos de F3. Então já tem uma equação para o E3, já tem uma equação para o E2. Falta a equação para o E1. Pega essa primeira aqui. F1 igual a 2E1 menos E3, que é a mesma coisa que 2E1 menos 1 sétimo de F3. Menos 1 sétimo de F3. Isso implica, se você isolar aqui o E1, que 2E1 é igual, passa esse termo para lá, né? F1 mais 1 sétimo de F3.
Aí falta dividir por 2, porque aqui está 2E1. Então vai ficar E1 igual a meio de F1 mais 1,14 F3. Então, quer dizer, sem calcular a matriz inversa, eu consegui 3 equações com E em termos de F. Então, como é que ficaram as 3 equações? Vamos ver, organizá-las aqui. A do E1. E1 ficou meio F1 mais 0 F2, mais 1 sobre 14 F3. A do E2. Como é que ficou a do E2? E2 igual, cadê ele aqui? Aqui, 0 F1 mais 1 F2 mais, menos 2 sobre 7 F3. E a do E3? E3 igual a quanto? 0 F1 mais 0 F2 mais 1 sétimo de F3. Mais 1 sétimo de F3. Com essas equações, dá para resolver o problema? Dá, porque agora você tem os E's em termos de F. Então, você vai montar a matriz de mudança de base, não é mais de E para F, é de F para E. Isso aqui é igual a quanto? Primeira linha vira primeira coluna. Meio, 0, 1 sobre 14. Segunda linha vira segunda coluna. 0, 1, menos 2 sobre 7. Terceira linha vira terceira coluna. 0, 0, 1 sobre 7. Fechou. Então, essa é a matriz que você tem que multiplicar por esse vetor aqui na base E para sair o resultado dele na base F. Porque qual que é o papel, qual que é o funcionamento da matriz de F, mudança de base de F para E? É o contrário da de E para F. Ela multiplica na base E e sai como resposta o vetor na base F. Então, a gente tem que pegar essa matriz. Não importa, eu escrevo do lado de cá, só porque o livro também escreve. Tem aluno que prefere escrever para a direita o sinal de igual, não tem problema nenhum. Você pode escrever aqui igual a VF, tá? Tá certa a equação do mesmo jeito. Mas vamos fazer a conta aqui. Você tem essa matriz, então, meio, 0, 1 sobre 14, 0, 1, menos 2 sobre 7, 0, 0, 1 sobre 7. E aí você vai fazer o quê? Cadê o vetor do enunciado? E1 mais E2 mais E3. Bom, se o vetor W é igual a E1 mais E2 mais E3, quais são as coordenadas dele, turma? Obviamente, as coordenadas do W na base E são 1, 1, 1. Então, vou pegar aqui e vou multiplicar por 1, 1, 1. Qual vai ser a resposta? Vão ser as coordenadas do mesmo W, só que na base F. Meio vezes 1 é meio. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 é 0. Meio. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 1 é 0. Meio, 1. E agora o último vai ficar 1 sobre 14 vezes 1, que é 1 sobre 14, menos 2 sobre 7, que é a mesma coisa que 4 sobre 14, mais 1 sobre 7, que é a mesma coisa que 2 sobre 14. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 sobre 14. Vamos ver a resposta lá se bateu para fechar a aula com chave de ouro. Fechar a aula com chave de ouro. Então ficou. Cadê o CAP 7? Cadê o CAP 7? Opa, aí já foi demais. Cadê? É difícil, né? Difícil achar exatamente ali. Olha lá, CAP 11, CAP 10, 9, olha lá, 8, olha lá, meio F1, exercício 3, W, meio F1, mais 1 F2, menos 1 sobre 14 F3. Meio F1, mais 1 F2, menos 1 sobre 14 F3, tá certinho. Agradeço a presença de vocês.
Espero que essa aula tenha contribuído para esclarecer, terminar o capítulo 6, esclarecer essa questão da matriz de mudança de base. Interrompo a gravação aqui nesse momento.